Bom dia a todos. Vamos iniciar a quarta aula da unidade 2 da disciplina de modelagem e controle de conversores. A aula de hoje que irá tratar de um controle de um conversor boost operando no modo de condução contínua aplicado na correção do fator de potência. Bom, na aula passada, nós dedicamos a nossa atenção em uma metodologia, uma ferramenta de projeto de compensadores, especialmente projeto de compensadores que envolvem ação proporcional, integral e derivativa. Primeiramente, nós tratamos de projeto de compensadores PD, com o objetivo principalmente de melhorar a resposta transitória. E depois trabalhamos no projeto de compensadores PI, onde o principal objetivo aí é aumentar o ganho da resposta em frequência em baixas frequências, com o objetivo de melhoria da resposta em regime permanente. Depois nós unimos esse projeto para realizar o projeto de um compensador PID, e eu apresentei um exemplo para vocês de um compensador PID projetado ou aplicado a um conversor buck operando no modo de condução contínua. Hoje nós continuaremos tratar do controle clássico de conversores estáticos. Hoje nós vamos analisar um sistema de controle que não possui só uma malha, e sim possui múltiplas malhas de controle. Mais especificamente, nós vamos tratar do sistema de controle de um conversor boost operando no modo de condução contínua, que tem como objetivo a correção, como um pré-regulador de fator de potência. Essa malha de controle, esse sistema de controle, ele vai possuir duas malhas, eu vou apresentar na aula de hoje. Vai possuir uma malha interna de corrente e uma malha externa de tensão. Então, para nós analisarmos esse conversor e esse sistema de controle, primeiramente eu vou apresentar a topologia sob estudo, vou descrever o princípio básico do sistema de controle, e por fim, então, nós vamos nos deter ao projeto da malha de corrente, finalizando com o projeto da malha de tensão. Então, a topologia que nós vamos analisar hoje é conhecida como retificador boost operando no modo de condução contínua. Então, essa é a topologia. Vejam que ela possui uma estrutura na sua saída, a estrutura de um conversor boost convencional, um conversor elevador. Então, vejam aqui, tem o indutor boost, a chave boost e o diodo boost, além do capacitor de saída, e a carga, que é aqui modelada por uma resistência, né? Vocês já estudaram, a gente já conhece esse conversor boost, é um conversor CC-CC, com característica elevadora bastante conhecido. Aqui, em relação ao conversor CC-CC, ele tem uma diferença, né, que ele tem um estágio retificador, haja visto que nós estamos como sinal de entrada, como fonte de entrada, é uma tensão em corrente alternada, então nós temos que ter um processo de retificação para obter uma tensão que seja contínua, ou seja, que tenha somente uma polaridade, tá? Então, nesse caso, existe uma ponte retificadora a diodos aqui em ponte completa. E, além disso, existe um filtro LC aqui na entrada, composto por esse indutor na entrada e esse capacitor no lado CC, que tem como objetivo reduzir a amplitude das ondulações em alta frequência aqui na entrada CA, haja visto que esse tipo de estrutura aqui, de conversor, tem que seguir aí diversas normas relativas a harmônicos de corrente, tá? Então, eu sempre falo um pouquinho sobre esse filtro, né, e sobre esses elementos do filtro. Esse capacitor aqui, ó, CF, que compõe esse filtro LC, ele não é um capacitor que possui uma capacitância elevada, tá? Por quê?
Porque se esse capacitor tivesse uma capacitância elevada, esse retificador aqui a diodos na entrada funcionaria como se fosse um retificador a diodos com filtro capacitivo, o qual apresenta uma grande distorção de corrente na entrada. Na verdade, a capacitância que é usada nesse filtro LC de entrada, ela é exclusivamente para minimizar harmônicos em alta frequência. Então, a tensão que vai existir aqui nesse ponto, na entrada do conversor boost, não vai ser uma tensão constante. Ela vai ser uma tensão que vai ser uma senoide retificada. Então, esse conversor aqui, esse retificador, não tem a função de deixar a tensão CC de entrada. Então, esse conversor boost aqui, ele não é um conversor que pega uma tensão constante e converte em outra tensão constante. A tensão de entrada ela é contínua, porque não tem, só tem uma polaridade, mas ela é uma senoidal retificada. Então, qual é a função desse conversor boost? Primeiramente, a função é garantir que a tensão de saída seja regulada no valor de interesse. Essa tensão de saída, como é um conversor elevador, sempre é maior ou igual ao pico dessa tensão de entrada. E, além disso, essa chave, veja que temos uma chave só, e nós temos mais de um objetivo de controle. Além de regular a tensão de saída, nós temos que controlar essa corrente no indutor, para que ela tenha que jeitão? Para que a gente desenhe nessa corrente do indutor uma forma de corrente aproximadamente senoidal retificada, como se fosse um espelho da tensão de entrada. Claro que ela vai ter harmônicos em alta frequência, proveniente da comutação desse interruptor, mas se nós conseguirmos aqui acionarmos essa chave de tal forma que a corrente nesse indutor boost tenha o formato dessa senoide retificada, mesmo que com essas ondulações em alta frequência, devido à ação desse filtro LC e dessa etapa de retificação, a corrente aqui na rede, aqui na entrada, será uma senoide em fase com a tensão de entrada. Então, esse é o objetivo do sistema de controle, garantir com somente uma chave que seja possível regular, controlar a tensão de saída e, além disso, desenhar uma forma de onda de corrente senoidal retificada nesse indutor que esteja em fase com essa tensão no barramento, que é a tensão de entrada retificada. Normalmente, esse filtro LC é utilizado dessa forma, porque se nós botarmos o capacitor aqui no lado CC, essa ondulação de corrente no indutor em alta frequência vai fluir através do capacitor. Então, essa alta frequência, essa ondulação não circula por esses diodos. Então, esses diodos aqui não precisam ser diodos ultra rápidos, por exemplo, devido a essas ondulações em alta frequência. Então, caso vocês colocassem esse capacitor aqui do lado CA, nós teríamos que usar diodos mais rápidos aqui, capazes de conduzir também essa ondulação em alta frequência. Tá ok? Então, essa é a topologia do retificador boost operando no modo de condução contínua. A partir de agora, nós vamos estudar ou analisar o sistema de controle desse conversor. E eu sempre, eu tenho uma aula específica desse sistema de controle, porque eu acho que a filosofia desse sistema de controle é uma filosofia bastante interessante, faz uso de múltiplas malhas, e vocês entendendo bem a filosofia desse sistema de controle, como mesmo funciona, eu acho que dá um sentimento físico muito bom. E, então, isso favorece o entendimento de outros sistemas de controle, tá? Então, como eu falei, esse sistema de controle ele vai possuir múltiplas malhas. E como
existe a necessidade de controlar aquela corrente de entrada, e nós vamos controlar a corrente de entrada de forma indireta, através da corrente no indutor boost, e nós temos que desenhar uma forma de onda de corrente no indutor boost que se aproxime daquela senoidal retificada, nós teremos que ter para esse conversor uma malha de controle de corrente no indutor. Tá? E essa malha de controle de corrente no indutor, ela tem que ser uma malha com uma dinâmica significativamente rápida, de tal forma que nós tenhamos capacidade de rastrear aquela forma de onda de corrente senoidal retificada. Tá? Então, nós teremos uma malha interna de corrente. Essa malha é a malha que vai controlar diretamente a razão cíclica. Então, a referência, num primeiro momento, nós vamos nos deter aqui, vamos assumir que a referência de corrente é uma amostra da tensão de entrada retificada. Então, nesse momento, não vamos nos detalhar como obter essa referência de corrente e vamos assumir que ela é simplesmente uma amostra, uma medida da tensão de entrada retificada. Tá? Então, nós vamos medir a corrente no indutor boost através de um sensor de corrente, comparar com esse sinal de referência, vai ser gerado um erro, que vai ser o sinal de entrada do compensador de corrente. Esse compensador de corrente vai produzir uma ação de controle. Essa ação de controle, como é a malha interna, é a malha mais rápida, vai ser o sinal de entrada do modulador por largura de pulso. E esse modulador por largura de pulso vai produzir uma razão cíclica da chave que vai variar entre 0 e 1. Então, nós temos aqui, então, o sinal de entrada do conversor, o sinal de controle é a razão cíclica, e como nós precisamos medir a corrente no indutor, nesse diagrama de blocos aqui é inserido a planta do conversor, o modelo matemático do conversor, que é uma equação que relaciona a corrente no indutor com a razão cíclica. Então, aqui nós temos o fechamento, né, completamos o diagrama de blocos que representa essa malha de controle de corrente no indutor, de novo, que é uma malha, deve ser uma malha relativamente rápida para ter capacidade para desenhar, sintetizar de forma adequada aquela forma de onda de corrente senoidal retificada. Por que eu estou controlando a corrente no indutor? Poderia ser controlada, por exemplo, a corrente diretamente da rede. Eu poderia controlar a corrente da rede CA, por exemplo, já que eu quero a corrente CA. Não se controla a corrente CA normalmente por questão de minimização de custo. É possível, controlando a corrente CC, fazer a corrente do indutor boost, colocar o medidor de corrente e o medidor de tensão no mesmo referencial. Eu vou voltar aqui na figura. Seria possível aqui, seria possível essa corrente aqui no indutor, é a mesma corrente que passa aqui por baixo. Então, o que normalmente é feito, principalmente em aplicações de baixo custo? Se coloca aqui um resistor shunt, referenciado a esse ponto aqui, que eu vou chamar de terra. A referência aqui, Então, se mede a tensão desse resistor shunt e, com isso, tem uma tensão proporcional à corrente no indutor. Nós vamos precisar medir também a tensão de saída, que também está referenciada a esse terra. Então, a medição dessa corrente no indutor, aqui embaixo, permite que toda medida não precise ser isolada, e o custo da implementação é mais baixo. Se nós realizássemos o controle da corrente aqui no indutor de entrada, no lado CA, nós teríamos que ter aqui essa medida isolada, porque não está no mesmo referencial. Então, nesse caso, é uma das razões de porque, ou a principal razão, de porque a gente está controlando a corrente nesse indutor boost, que ela vai levar a informação da corrente de entrada. Claro que existe, alguém pode dizer, tá, Cassiano, mas essa corrente aqui não representa exatamente a corrente de entrada, porque tem um filtro LC no meio que vai introduzir uma defasagem.
Sim, mas como esse filtro é para alta frequência, normalmente a defasagem é muito pequena introduzida por esse filtro. Então, embora exista uma pequena defasagem em 60 Hz introduzida pelo filtro, ela é pequena, pode ser desprezada, e é suficiente controlar essa corrente aqui senoidal retificada, que vai resultar depois nessa corrente alternada na entrada devido à ação desse retificador. Lembrem que quais são os objetivos do sistema de controle dessa aplicação, desse conversor. Além de corrigir o fator de potência, manter o fator de potência próximo de 1, nós temos que regular a tensão de saída, regular a tensão sobre o capacitor de saída. E o que é interessante, é aí que eu falo que a filosofia desse sistema de controle é interessante, é que existe somente uma chave, um interruptor, e nós temos 2 objetivos de controle. E a chave nós já estamos atuando na razão cíclica da chave para desenhar a forma de onda de corrente. Então, em um primeiro momento, alguém poderia pensar que nós não temos grau de liberdade para, ao mesmo tempo, desenhar uma corrente senoidal na entrada e também controlar a tensão de saída. Mas é possível fazer isso. E para mostrar como é possível fazer isso, eu gosto de explicar qualitativamente aqui 2 situações. Primeiro, vamos assumir que a tensão de saída, a tensão lá na carga, está menor que um valor de referência. Ou seja, vamos dar um número aqui. Vamos assumir que vocês querem, para a nossa rede aqui de Santa Maria, uma rede de 220 volts eficaz e 311 de valor de pico, vamos assumir que vocês querem lá na saída uma tensão de saída de 400 volts. Mas em um dado momento está 350 volts. O que isso quer dizer do ponto de vista físico? Quer dizer que a carga está consumindo mais energia do que a fonte está fornecendo. Ou seja, se eu quero aumentar a tensão de saída, a minha entrada tem que mandar mais energia para a saída. E como mandar mais energia para aquele capacitor de saída? Aumentando a amplitude da corrente de entrada, aumentando a amplitude da corrente no indutor boost. Então, caso se deseje aumentar a tensão de saída, deve-se aumentar a referência da corrente no indutor boost, porque daí nós estaremos mandando mais energia para a saída. Por outro lado, se a tensão está maior do que o valor de referência, se eu quero 400 volts, mas está 450, é sinal que o lado CA, que a rede está mandando mais energia do que nós desejaríamos. Então, para isso, tem que se diminuir a corrente de entrada. Tem que se diminuir a corrente no indutor boost. Ou seja, algo de forma automática tem que diminuir a referência de corrente no indutor boost. Então, para fazer isso, para fazer esse ajuste automático da referência de corrente, se adiciona uma malha externa baseada no controle, na regulação da tensão CC. Como eu disse, se a tensão de entrada está... Se a tensão do barramento CC, a tensão lá de saída, está menor que a referência de corrente, automaticamente essa malha de tensão vai mandar aumentar a referência de saída. Por outro lado, se a tensão de saída está maior do que o valor de referência, automaticamente essa malha de tensão vai mandar diminuir a referência de corrente. Então, isso é o que é mostrado nessa segunda malha de controle. Vamos medir a tensão de saída, comparar com um sinal de referência, e isso vai gerar um sinal de erro na entrada, que vai ser o sinal de entrada do compensador de tensão, que, como se deseja minimizar
ou eliminar o erro aqui dessa malha, ou seja, se deseja regular a tensão de saída desse conversor, normalmente esse compensador tem uma ação integral, um integrador. Então aqui, se o erro é positivo, ou seja, se a tensão de saída é menor que a referência, e nós temos um erro positivo, a ação de controle integra e começa a aumentar. Por outro lado, se a tensão de saída é maior que a referência, nós temos um erro negativo e a ação de controle deve diminuir. A ação de controle de saída desse compensador de tensão vai afetar diretamente a amplitude da corrente de referência. Mas só que vejam só, a tensão de referência é uma tensão constante. A tensão de saída do capacitor, ela é essencialmente constante. Não é constante, mas essencialmente constante. Então, a ação de saída do compensador também será predominantemente constante. Mas a corrente de referência, ela deve ser uma senoide retificada. Então, nós não podemos aplicar a saída do compensador para esse conversor, para essa aplicação, diretamente na corrente de referência. O que se faz, então? Pega-se a saída do compensador, entra-se num bloco de multiplicação, onde a segunda entrada desse bloco de multiplicação vai ser, de novo, uma amostra, uma medida daquela senoide retificada. Então, vejam que nós temos aqui, nessa entrada do compensador, um sinal essencialmente constante, multiplicado por uma senoide retificada. Como resultado, nós teremos aqui, na corrente de referência, idealmente também uma senoide retificada, cuja a amplitude é controlada por essa malha de tensão. Vejam, então, aqui que nós temos que medir a tensão de saída, que vai gerar essa corrente de referência, da malha interna de corrente. Aqui nós temos aquela malha interna de corrente, que já tratamos anteriormente. A saída dessa malha interna é a corrente no indutor boost. Então, veja o que nós temos aqui, ó, para fechar esse bloco, fechar esse diagrama de blocos, nós precisaremos buscar um modelo dinâmico que relacione a tensão de saída com a corrente no indutor. Então, nós temos um segundo modelo que deve ser obtido, que deve ser utilizado, que relaciona a tensão de saída com corrente no indutor. Tem um ponto importante aqui também, tá? Que diz respeito à dinâmica dessa malha externa de tensão, tá? Eu já falei para vocês que a malha interna é uma malha rápida, deve ter uma dinâmica suficientemente rápida para que nós tenhamos capacidade de sintetizar e desenhar aquela forma de onda sinoidal retificada e também responder rapidamente a distúrbios, ou seja, ter uma resposta transitória satisfatória para o controle da corrente de entrada. Por outro lado, a malha externa de tensão terá limitações quanto à sua resposta dinâmica, ou seja, tem que ser uma malha mais lenta. A dinâmica da malha externa, que vai dar orientação, vai dar o caminho, vai dar a referência para a malha interna, deve ser uma dinâmica mais lenta, certo? Então, normalmente essas dinâmicas, elas não são em frequências compatíveis, a frequência da malha de tensão, ela é mais lenta e pelo menos de 4 a 5 vezes mais lenta para haver um desacoplamento entre as malhas. Então, vocês podem realizar o projeto da malha interna de corrente, que é a malha mais rápida primeiro, e depois ir para a malha externa de tensão, que é a malha mais lenta. Mas aqui, além desse desacoplamento entre as malhas, tem outro ponto interessante, tá? Que deve ser considerado. Então, no caso dessa aplicação, a malha de tensão deve ser ainda mais lenta do que eu falei, bem mais lenta do que eu falei.
E para isso eu vou voltar lá na figura do conversor. Aqui, tá? Vejam que nós temos na entrada um sistema em corrente alternada. E nós temos na saída, idealmente, um sistema em corrente contínua. O que acontece? Se esse sistema aqui operar com fator de potência unitário, que é o desejado e é o que provavelmente vai acontecer, um fator de potência muito próximo de 1, nós teremos uma corrente no indutor aqui, né, na rede senoidal, ou aproximadamente senoidal, em fase com a tensão de entrada. Se nós analisarmos a potência instantânea de entrada, a potência instantânea de entrada, quando um fator de potência é unitário ou muito próximo de 1, vai ter esse jeitão aqui, ó. Essa é a potência instantânea de entrada. P instantâneo, no tempo. Que vai ter um valor médio, aqui, vou chamar de Pin, e vai ter ondulações em 120 Hz. Considerando a nossa rede de 60 Hz, vão existir ondulações em 120 Hz. Tá? Mas a potência instantânea de entrada vai possuir um valor médio e essas ondulações. O que acontece, pessoal? Assumindo conservação de potência, nós sabemos que a potência... vamos assumir que o rendimento é unitário, nós sabemos que a potência ativa de saída é igual à potência de entrada. A potência instantânea de entrada não é exatamente igual à potência instantânea de saída, porque existem esses armazenadores de energia e, em princípio, esse capacitor aqui, ó, na saída, que ele é um armazenador de energia. Mas o que acontece? Devido a essa ondulação de potência, e como esse capacitor aqui ele não tem um tamanho infinito, a tensão de saída não vai ser puramente constante. O ideal era que a tensão de saída fosse constante, mas vão existir ondulações na tensão em 120 Hz também. Então, essa tensão aqui, ó, ela vai ter um valor CC regulado por esse sistema de controle, mas também vai ter sobreposto a ele, essa tensão, ondulações em 120 Hz. Por isso que se vocês pegarem um conversor boost CC-CC, ou seja, com entrada CC e saída CC, o capacitor naquela situação vai ser muito menor do que o capacitor aqui. O capacitor para um retificador boost, ele é significativamente maior, porque ele tem que reduzir essas ondulações em 120 Hz. Mas mesmo usando um capacitor maior, ele não é um capacitor infinito. Devido a essa pulsação de potência instantânea na entrada, existe uma ondulação de tensão em 120 Hz. Qual é o impacto disso no sistema de controle? Vamos lá. O que acontece então? Embora a gente ache ou considere que essa tensão ela é essencialmente constante, aqui existe então nessa medida, além de um valor médio, ondulações em 120 Hz. O sensor de tensão normalmente tem uma banda passante de tal forma que também vão existir ondulações em 120 Hz aqui na saída do sensor. A referência é uma referência constante. Então, aqui no sinal do erro, também vão existir ondulações em 120 Hz. O que acontece? Dependendo da banda passante, dependendo da dinâmica associada a esse compensador de tensão, também poderá surgir aqui um sinal de controle com oscilações em 120 Hz. E aí entra nesse bloco de multiplicação. Quando existia um sinal constante multiplicado por uma senoide retificada, o sinal de referência era uma senoide retificada, ou seja, um espelho dessa tensão retificada.
Entretanto, agora, considerando que existe um processo, um sinal que também tem uma frequência sobreposta, vocês devem ter estudado na graduação lá a questão de modulação, lá em princípio de telecomunicações, por exemplo, ou processamento de sinais. Quando nós temos agora a multiplicação de dois sinais que são variantes no tempo, o que vai acontecer aqui é que essa corrente de referência começa a ser distorcida por essa ondulação em 120 Hz. E ao distorcer a referência de corrente, a corrente de entrada desse conversor, a corrente de entrada drenada pela rede também vai ser distorcida, e isso começa a prejudicar o fator de potência. Então, uma alternativa que é normalmente adotada, que é o clássico aqui, o que é? É diminuir a dinâmica, a frequência de cruzamento do ganho do compensador, porque esse compensador, ele tem uma resposta em frequência. E o que acontece? Nas altas frequências, o ganho começa a diminuir, ele atua como um filtro. Quanto menor for a dinâmica desse compensador, menor serão as ondulações em 120 Hz, nesse caso, e menor será a distorção na referência de corrente. Então, quando eu falo que na estrutura clássica essa malha é lenta, ela é bem lenta. Aqui, o clássico é na faixa de 10 a 15 Hz, ou seja, em torno de uma década abaixo da ondulação em 120 Hz existente na tensão de saída. Para quê? Para reduzir a distorção na referência de corrente e, dessa forma, conseguir manter um fator de potência próximo de 1. Claro que isso tem um prejuízo. O prejuízo é que a resposta dinâmica na tensão de saída fica bastante prejudicada. Mas essa é uma alternativa clássica, sem muito, digamos, aumento de complexidade de custo, para manter um fator de potência próximo de 1 na entrada desse conversor. Então, aqui, dinâmica da malha interna, dinâmica rápida, dinâmica da malha externa, uma dinâmica bem lenta, para garantir ou para manter um fator de potência próximo de 1. Existem alternativas para aumentar um pouco melhorar um pouco a resposta dinâmica dessa malha de tensão, sem prejudicar significativamente o fator de potência, como, por exemplo, a inclusão de algum filtro para minimizar essa ondulação de tensão na saída do compensador. Mas isso não é o clássico, nós vamos focar aqui no que de forma clássica é utilizada, certo? Mas existem algumas alternativas para melhorar um pouco essa dinâmica dessa malha externa de tensão. Tá ok? Como eu falei, a realimentação da tensão de saída é lenta. E se verificou, por exemplo, que esse sistema de controle, então, ele vai atuar de forma lenta em relação na existência de distúrbios. Pode ser distúrbio na carga, pode ser distúrbio, por exemplo, na fonte de entrada. Caso aconteça uma variação na amplitude da tensão de entrada, o que vai acontecer? Se a tensão de entrada, por exemplo, diminuir, vai mandar menos energia para a saída, e a tendência é a tensão de saída também diminuir. A malha de tensão vai atuar e vai compensar isso. Como? Aumentando a referência de corrente, mandando mais energia para a saída, e com o tempo a tensão de CC volta a ser regulada no valor de interesse. Entretanto, existem diversos circuitos integrados que já fazem o controle desse tipo de aplicação, e alguns desses circuitos integrados utilizam uma função adicional, que é uma alimentação direta, um feed-forward da tensão de entrada. E o objetivo desse feed-forward da tensão de entrada é minimizar os efeitos desses distúrbios na tensão de entrada. Como ela é feita?
é inserido um sinal adicional naquele multiplicador. Então, veja, o que nós fazíamos antes? Nós tínhamos o sinal retificado de entrada, era um sinal do multiplicador, que multiplicava pela saída do compensador, fazia esse sinal A vezes sinal B, gerava a referência de corrente. Agora, se adiciona um terceiro sinal de entrada, que, na verdade, na saída desse bloco de filtro, pode ser, por exemplo, o valor RMS da tensão. Esse sinal de filtro obtém um valor proporcional ao valor RMS dessa tensão retificada, e esse sinal aqui, na verdade, entra dividindo aqui, ó, nesse bloco com o sinal RMS ao quadrado. E eu gosto, para ilustrar isso, fazer um exemplo numérico. Então, vou lá para as anotações, fazer um exemplo numérico, mostrar o que é feito. Tá? Então, eu vou abrir as anotações agora. Então, esse multiplicador, eu vou desenhar aqui só o multiplicador. Ele vai ter foi chamado um sinal A, um sinal C e um sinal B. E a saída desse multiplicador aqui fez A vezes B sobre C ao quadrado. Onde A é a senoide retificada, é o sinal retificado. B é o controle. E C é o valor RMS da tensão de entrada. Então, eu gosto de fazer um exemplo, ele é um exemplo assim, só ilustrativo, não quer dizer que isso vai acontecer na prática, mas vamos assumir que nós temos uma tensão de entrada inicialmente de 220 volts, vamos dar um número que vai facilitar as nossas contas, vamos assumir que a potência de saída é 2.200 watts, só para facilitar nossas contas. Vamos assumir que o fator de potência é unitário, vamos assumir que o rendimento é 100%. Se essas hipóteses são verdadeiras, nós temos, então, que a corrente de entrada, o valor RMS, será 10 amperes. Tá? Então, é isso, esses são os parâmetros no primeiro ponto. Vamos assumir aqui, como eu falei, um caso hipotético, ilustrativo, apenas para vocês entenderem essa função, que a tensão de entrada instantaneamente cai pela metade, cai lá para 110 volts. Só que a tensão de saída ainda é a mesma. A tensão de saída eu não estou variando, foi um distúrbio. Então a tensão de saída é a mesma. Se eu não mudei a carga e a tensão de saída é a mesma, a potência continua em 2.200 watts. Só que, se não acontecer se não existir essa alimentação direta, esse feed forward, como a tensão de entrada diminuiu, vai ocorrer no fluxo de potência o envio de uma menor quantidade de energia, a tendência é que a tensão de saída caia, e com o tempo a corrente de entrada seja ajustada pela malha de tensão, mas isso é lento, porque a banda é lenta, e lentamente a tensão de saída vai ser corrigida de novo no seu valor especificado. Mas, ao se utilizar essa malha de alimentação direta, o que acontece? Olhem só, se eu pegar agora esse bloco aqui, ó, o resultado do multiplicador, a tensão caiu pela metade. Se a tensão caiu pela metade, aquele sinal A é dividido por 2. Vamos assumir que instantaneamente a ação de controle se manteve a mesma. E vamos assumir que ao cair pela metade a tensão, o que acontece com o valor eficaz, também divide por 2. Só que ele tem multiplicado ao quadrado aqui. No final das contas, se nós realizarmos essa conta, o que vai acontecer? O resultado do multiplicador vai ser 2 vezes ABC ao quadrado. Ou seja, a atuação dessa malha vai multiplicar a referência de corrente por 2, ou seja, a corrente agora vai para 20 amperes, que é o desejado para, com essa tensão de entrada, manter a potência de saída.
Claro que a dinâmica para o cálculo desse valor eficaz não é instantânea. Existe uma dinâmica para variar aqui para 20 amperes, para dobrar a corrente nesse exemplo, mas ainda é uma dinâmica mais rápida do que a dinâmica lenta do controle que nós temos que ter aqui para ter um fator de potência, manter um fator de potência elevado. Então, essa malha de alimentação direta, ela varia a referência de corrente de forma mais rápida que a malha de tensão para compensar distúrbios na tensão de entrada, somente na tensão de entrada. Então, como eu falei, essa função dessa alimentação direta, da medição da tensão de entrada, variar a corrente de referência de forma mais rápida para compensar distúrbios na tensão de entrada. Como eu falei, existem já há bastante tempo, alguns circuitos integrados, né? Esse é um exemplo bem antigo, o C3854, alguns circuitos integrados que já têm essas funções todas implementadas, né? Para a correção do fator de potência. Então, essa é uma figura retirada do Application Note associado a esse circuito integrado. Aqui em cima mostra a topologia utilizada. Como eu falei, um conversor boost. Então, veja aqui está a chave boost, diodo boost. Aqui está o indutor, onde a partir desse indutor já se faz a sua medida de corrente. Tem a tensão a medida de corrente está aqui nesse resistor shunt, está no resistor shunt que eu falei para vocês, tá? Então, aqui está a medida da tensão de saída. Aqui, esse aqui é uma ponte retificadora. Então, esse aqui em cima é o retificador boost sobre a nossa análise. Aqui, dentro desse tracejado, é o circuito integrado. E se adicionam, normalmente, aqui elementos externos, essencialmente resistores e capacitores, para, por exemplo, o posicionamento dos polos e zeros do compensador, que vai ser projetado posteriormente por nós. Tá? Então, existem alguns circuitos que já fazem de forma integrada a implementação desse sistema de controle analógico para essa aplicação. Então, aqui é só a título de curiosidade. Como eu falei, aqui já tem aquele bloco multiplicador, tem aqui a parte de entrada de medidas, a entrada do compensador propriamente dito. Então, até aqui eu apresentei para vocês a descrição do sistema de controle, e a partir de agora nós vamos projetar esse sistema de controle, certo? E para isso, nós vamos adotar algumas hipóteses nesse momento, para facilitar esse nosso projeto do sistema de controle. Primeira hipótese, esse é o conversor que nós estamos analisando, que eu mostrei anteriormente, né, que tem na saída o conversor boost, integrado aqui a um retificador a diodos com esse filtro LC de entrada para minimização dos harmônicos em alta frequência. Essa frequência de comutação de atuação desse interruptor, a frequência de comutação desse interruptor boost, ela é normalmente bem maior do que a frequência da rede elétrica. No nosso caso aqui, frequência 60 Hz, normalmente essa chave boost opera aqui na faixa de kHz, dezenas de kHz. Então, essa frequência muito maior do que a frequência da rede. E por que eu estou destacando isso? Que do ponto de vista desse conversor boost, embora essa tensão sobre o capacitor seja ou será uma senoide retificada, em cada período de comutação, o conversor enxerga um conversor CC-CC. Claro que período a período, a tensão sobre esse capacitor vai variando lentamente. Claro que num ciclo da rede elétrica, a razão cíclica dessa chave vai variando lentamente. A razão cíclica num período da fundamental não é constante, porque a tensão de entrada não é constante. Mas do ponto de vista de modelagem, nós podemos considerar a modelagem do conversor boost CC-CC com tensão contínua de entrada
válida para análise dessa aplicação também. Então, toda aquela modelagem que a gente estudou, aquelas ferramentas que nós estudamos, é válida também para esse conversor, e nós vamos assumir que a tensão ela é contínua de entrada. Claro que com o tempo, a razão cíclica associada a essa chave, ela varia, mas dentro de um período de comutação, nós vamos considerar que ela é constante. Então, nós vamos começar agora a fazer o projeto da malha de corrente especificamente. Então, se eu quero fazer, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o projeto desse compensador de corrente. Para eu realizar o projeto desse compensador de corrente, nós temos que conhecer todos os blocos dessa malha, fazer uma análise da função de transferência de laço aberto, para ver quais as necessidades, qual compensador nós vamos utilizar e como realizar o projeto desse compensador, como nós fizemos na aula passada. Tá? Então, nós vamos começar aqui, como eu preciso conhecer todos esses blocos, nós vamos começar pela planta. Não vou realizar aqui novamente a metodologia de modelagem desse conversor, mas se vocês utilizarem algumas das ferramentas, algumas das metodologias que nós estudamos, como abordagem por variáveis de estado, ou como o conceito da chave PWM, é possível chegar nessa função de transferência que relaciona a corrente no indutor, que é a variável de saída desse modelo, com a razão cíclica, que é a variável de entrada do modelo. Então, por isso que eu sempre digo, antes de sair modelando o conversor, vocês precisam conhecer qual é a estrutura do sistema de controle, a estrutura geral, a configuração do geral do sistema de controle, para saber quais as variáveis de saída e de entrada do modelo. Porque senão vocês podem obter um modelo com variáveis inadequadas. Nesse caso, nós precisamos de um modelo escrito aqui no formato, por exemplo, de função de transferência, que relacione a corrente no indutor com a razão cíclica. E aqui eu já apresento diretamente a função de transferência obtida, que depende, obviamente, dos parâmetros do conversor, do indutor, da resistência, da carga, da tensão de saída, válida para esse ponto de operação, e também depende da razão cíclica. Tá? Também depende da razão cíclica, os polos. Ok? Então, esse é o modelo que vai ser utilizado no primeiro momento para análise desse compensador. Aqui, essa figura mostra o quê? Mostra a resposta em frequência daquela função de transferência, ou seja, daquele modelo que relaciona a corrente no indutor, para diferentes valores de razão cíclica. Como nesse caso, a tensão de entrada varia desde 0 até um valor de pico máximo, vai existir uma grande variação da razão cíclica ao longo do ponto de operação. E vejam que, dependendo do valor da razão cíclica, eu botei desde 0 até um valor muito próximo de 1, vejam que a resposta em frequência ela se torna diferente, mas principalmente em baixas frequências. E uma pergunta que surge é: qual modelo eu vou utilizar? Qual ponto de operação nós vamos utilizar para projetar esse compensador? Primeiro, vocês concordam que o ponto de operação é distinto devido à variação da tensão de entrada e que, devido àquela função de transferência que eu apresentei, a razão cíclica impacta na posição dos polos e, consequentemente, impacta na resposta em frequência? Se vocês analisarem essa resposta em frequência, vejam que existe uma diferença de comportamento em baixa frequência. Entretanto, todas as respostas em frequência convergem em alta frequência. E lembrem que essa malha de controle de corrente, a malha interna utilizada para controle de corrente, é uma malha rápida. Então, aonde que nós vamos projetar essa malha rápida? É lá em alta frequência.
É na frequência de cruzamento do ganho por zero que nós vamos projetar, que nós vamos definir a margem de fase. É lá que nós vamos definir a velocidade de resposta. Então, o projeto da malha decorrente, ele não é realizado aqui em baixa frequência. Ele é realizado lá em alta frequência e, nesse caso, vejam que as respostas convergem todas para uma mesma assíntota. É isso que eu estou dizendo nesse próximo slide, que nós podemos utilizar um modelo simplificado que é válido somente para altas frequências. Não é válido para análise em baixas frequências. Mas, no nosso caso, como nós vamos fazer o projeto essencialmente em alta frequência, esse modelo simplificado, que independe da razão cíclica, é suficiente. E esse modelo simplificado, como que ele é obtido? Basicamente, considerando que o capacitor de saída e a carga são substituídos por uma fonte de tensão constante. E vejam que essa hipótese é bem plausível. Lembrem que eu falei que a malha externa de tensão ela é bem lenta. Se ela é uma malha bem lenta, a tensão de saída vai demorar para variar em comparação com a dinâmica da malha de corrente, que é uma malha mais rápida. Se ela tem uma dinâmica lenta, se a tensão demora para variar, não é, digamos, nenhum absurdo nós substituirmos esse capacitor e essa carga por essa fonte de tensão constante. Então, eu vou deduzir para vocês agora, nas anotações, que se nós realizarmos essa hipótese de substituir o capacitor por essa fonte de tensão constante, nós podemos chegar nesse modelo simplificado que relaciona a tensão que relaciona a corrente no indutor com a razão cíclica. Então, eu vou lá para as anotações deduzir esse modelo agora. Então, eu vou desenhar aqui novamente o conversor boost. Lembre que eu estou considerando a tensão de entrada como sendo constante. Inicialmente, nós temos aqui o capacitor e a resistência de carga. Então, aqui vou assumir que a tensão é um valor Vin, indutor de entrada, a chave S, diodo boost, capacitor e resistência. Mas agora, como eu falei, nós vamos adotar uma hipótese que a tensão, o capacitor e a carga são substituídas por uma fonte de tensão constante. Aqui tem o V0 agora. O que acontece? Existem diferentes formas de nós chegar naquele modelo, mas eu vou fazer uma análise a partir do modelo médio. Então, vai ser uma espécie de modelo da chave médio da chave PWM. O que eu posso fazer? Se nós analisarmos essa estrutura, eu tenho essa chave e esse diodo tem comportamento variante no tempo. Os demais elementos não têm comportamento variante no tempo. O que pode ser feito? Nós podemos substituir essa chave, esse lado direito do circuito, por um circuito médio, por fonte dependente de tensão e ou corrente. Então, eu vou analisar a tensão média nessa chave. Olhem só, vejam que quando essa chave está fechada, a tensão é zero. Quando a chave está aberta e o diodo entra em condução, a tensão sobre a chave é V0. É a tensão de saída. Logo, o circuito médio que representa esse conversor pode ser representado da seguinte forma. Eu tenho aqui a tensão de entrada Vin, eu tenho aqui o indutor, e aqui tem uma fonte dependente que representa a tensão média.
que nada mais é do que o complemento da razão cíclica, que é o tempo da segunda etapa, vezes a tensão de saída. Lembre que só tenho tensão na chave sobre a segunda etapa. Quanto maior for a segunda etapa, quanto maior for o complemento da razão cíclica, maior é a tensão média sobre a chave. Então, aqui nós temos o comportamento médio desse conversor, ou seja, conseguimos analisar a corrente média no indutor. Então, vamos fazer essa análise agora. Vejam que a tensão média no indutor, nada mais é do que a tensão de entrada menos a tensão média da chave. Sendo que aqui, essa tensão média no indutor, a gente já sabe que é L, DIL, DT. E além disso, agora colocando isso em termos de razão cíclica, o que nós temos? É Vin menos 1 menos DT, então vai ficar aqui, ó, menos V0 mais dV0. Essa é a equação. Se nós analisarmos agora do ponto de vista de perturbação e linearização, e desprezando os termos CC, perturbando e linearizando, que é a outra etapa das nossas ferramentas de modelagem, nós temos aqui, vai ficar L, DI, chapéu DT, incluindo perturbação aqui na razão cíclica somente, e somente na razão cíclica, que é o modelo que eu quero obter, vai ficar um D chapéu V0. Se nós agora realizarmos a transformada de Laplace, vai ficar LS vezes I chapéu D chapéu V0. Ou seja, a função de transferência que relaciona a corrente no indutor com a razão cíclica é V0 sobre LS, como está lá no slide. Então, essa é a dedução obtida a partir da substituição do capacitor e da carga por uma fonte de tensão do modelo médio de pequenos sinais desse circuito simplificado. Então, é um modelo de primeira ordem que válido para altas frequências e não para baixas frequências. Essa equação, esse modelo, vocês irão encontrar em diversos conversores que possuem esse barramento CC e que vocês vão trabalhar com malha interna de corrente e malha externa de tensão. Então, esse é um modelo aqui, ó, que talvez seja útil em diversas aplicações que tenha essa característica que eu comentei para vocês. Então, com isso, eu apresentei para vocês a dedução desse modelo simplificado e como nós vamos realizar o projeto aqui em alta frequência, nós podemos utilizar esse modelo simplificado e vejam que aqui nem é necessário definir um ponto de operação ou uma razão cíclica representativa. Então, conseguimos aqui definir um modelo adequado para análise desse compensador. Falta ainda nós estudarmos ou relembrarmos a questão do modulador PWM. Lembrem que o modulador PWM, eu disse em uma aula ainda da unidade 1, que na maioria das aplicações nós podemos utilizar o modelo do PWM simplesmente como um ganho, 1 sobre VM, onde VM é o valor de pico, nesse caso, do sinal dente de serra ou triangular, utilizado na modulação. Então, nós vamos utilizar esse ganho, é suficiente utilizar esse ganho, e o sensor de corrente, normalmente, ele também pode ser aproximado por um ganho. Claro que isso vai depender da banda passante do sensor utilizado, mas, normalmente, para projeto, a gente assume aqui como um ganho. Então, nós também vamos considerar nesse projeto como sendo um ganho. Então, vejam agora que nós já temos a definição do modelo do modulador, modelo da planta, sensor de corrente será aproximado por um ganho. Podemos agora começar a pensar no projeto desse compensador de corrente.
haja vista que aqui nós vamos simplesmente seguir uma referência de corrente proporcional à tensão retificada de entrada. Então, nós vamos fazer um exemplo de projeto considerando os seguintes parâmetros que foram obtidas a partir de uma dissertação de mestrado que está referenciada ao final da nossa aula, realizada na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, vamos considerar aqui um conversor boost com uma tensão de entrada, valor RMS 220 volts, tensão de saída 400 volts, uma potência de 1.500 watts, considerar uma frequência de comutação do interruptor de 70 kHz, com esses parâmetros do indutor e do capacitor boost. Vamos considerar um sinal PWM, um dente de serra aqui de 5 volts, aquele VM, o valor é 5 volts. Aqui estão os ganhos do sensor de corrente, o ganho do sensor de tensão CC e o ganho do sensor de tensão CA utilizados na análise que eu vou apresentar a partir de agora. Então, lembre que eu falei, primeiro, para vocês escolherem o compensador, o primeiro ponto que vocês têm que analisar é a análise da função de transferência de laço aberto, de malha aberta não compensada, ou seja, sem a inclusão de nenhum compensador aqui. Então, nesse caso, aquela malha de corrente, ela vai ter a planta, que é V0 sobre LS, aquele modelo simplificado, tem aqui o sensor de corrente com ganho HI, e também incluir aqui o ganho do PWM, que é 1 sobre VM. Então, com os parâmetros apresentados na tabela anterior, obteve-se a seguinte resposta de frequência, que é uma assíntota aqui de caindo menos 20 dB por década. Vejam que não há esse integrador na prática, mas é um modelo em alta frequências, pode ser representado por esse integrador. Tá? Então, ele tem aqui uma margem de fase, lá em alta frequência, então de 90 graus, e a frequência de cruzamento aqui é 1,96 kHz. Então, vejam o seguinte, existe uma margem de fase mais do que suficiente, está muito alta, até o coeficiente de amortecimento está bem alto, o que diminui a resposta, prejudica a resposta transitória do sistema. Então, não é necessário uma ação derivativa para aumentar a margem de fase, vejam a importância de fazer essa análise, e a frequência de cruzamento está até menor do que nós poderíamos extrair. Nós estamos trabalhando em 70 kHz de comutação. Nós poderíamos até trabalhar numa frequência de cruzamento maior. Aquele número típico analisado, uma década abaixo, é 7 kHz. Então, nós poderíamos aumentar a frequência de cruzamento do ganho. E também, como nós queremos ter um bom rastreamento da referência de corrente, nós poderíamos aumentar o ganho em baixas frequências. O uso do integrador é uma alternativa, mas lembrando que o integrador não vai eliminar o erro de impermanente, porque a entrada não é constante. Mas a inclusão do integrador, ela tem essa função de aumentar o ganho em baixas frequências e, com isso, irá diminuir erros em baixas frequências, mas não eliminar. Então, eu diria, nesse caso, que uma alternativa é a inclusão de um integrador, um proporcional integral, e ainda com o objetivo de aumentar essa frequência de cruzamento, e podemos ainda até diminuir um pouco a margem de fase desse sistema. Outro ponto importante aqui, antes de realizar o projeto do compensador. Ao trabalhar com conversores estáticos, e principalmente com controle de corrente, lembre que vai existir ondulações de corrente em alta frequência, dependendo de qual variável vocês estão controlando. Né? Então, nesse caso, nós estamos controlando a corrente no indutor boost, podem existir ondulações de corrente significativas no indutor. E o modelo médio que a gente está analisando não representa adequadamente essas ondulações. O modelo não é válido para frequências em torno da frequência de comutação. E dependendo dos harmônicos de corrente, quando a gente está trabalhando com estratégias de controle em tempo contínuo, controladores analógicos, essas ondulações de corrente, esses harmônicos de corrente,
podem afetar, dependendo da amplitude desses harmônicos, o desempenho do sistema de controle. Por exemplo, podem ocorrer ondulações significativas na ação de controle e, inclusive, múltiplos cruzamentos da ação de controle em um período de comutação. A frequência, nesse exemplo particular, que era para ser 70 kHz, pode ser multiplicada por 2, 3, 4 vezes, e isso pode prejudicar seriamente o desempenho do sistema de controle e todo o conversor. Então, alguns autores, principalmente em trabalhos que consideram controle de corrente em tempo contínuo, estratégias analógicas, incluem uma função de transferência que é válida até a metade da frequência de comutação. Essa função de transferência ela é incluída na realimentação de corrente para modelar esse efeito de chaveamento na malha de corrente. Então, esse modelo, eu tenho uma referência ao final da aula de hoje que aborda esse modelo. Ela é simplesmente 2 zeros na metade, 2 zeros no semiplano direito, na metade da frequência de comutação, para modelar esse efeito de chaveamento. Então, esse tipo de função de transferência que eu estou incluindo aqui, vocês vão considerar, como eu falei, principalmente no controle de corrente, quando se tem harmônicos de corrente significativos, ondulações significativas, e considerando controladores no domínio contínuo, no domínio analógico, que é o nosso foco dessa disciplina. Ao se tratar ou ao utilizar controle em tempo discreto, que hoje tem sido foco de muitos trabalhos aqui na nossa universidade, não é necessário esse efeito de chaveamento, porque o próprio efeito da amostragem tem um efeito de filtragem. E esses harmônicos, essas ondulações de corrente acabam não surgindo. Então, daí não seria necessário utilizar esse efeito de chaveamento. No nosso caso, em algumas situações, pode ser necessário. Então, aqui eu mostro, nesse próximo slide, agora também a função em malha aberta não compensada, incluindo também esse efeito de chaveamento, multiplicando pelo efeito de chaveamento. E na prática, qual que é o impacto desse efeito de chaveamento? Como ele tem 2 zeros no semiplano direito, em alta frequência, ele acaba aumentando o ganho. 0 no semiplano direito tem o impacto de aumentar o ganho, a gente já falou sobre isso, e de atrasar a fase. Então, ele tem um efeito desestabilizante no sistema. A ideia, ele prejudica a margem de fase. Então, nesse caso particular, até não afetou muito na frequência de cruzamento original. Ele diminuiu a margem de fase de 90 para 85 graus, ainda ficou uma margem de fase bem razoável e manteve a mesma frequência de cruzamento. Ou seja, na nossa aplicação, na nossa análise, esse efeito de chaveamento não foi tão prejudicial. Agora, conhecendo, então, todos esses elementos, modulador, planta, sensor de corrente, incluindo esse efeito de chaveamento, nós podemos pensar no compensador de corrente, cujo objetivo é fazer o rastreamento daquela corrente de referência, ou seja, é tentar fazer ao máximo que essa corrente no indutor siga a forma de onda de referência com o mínimo de erro, de tal forma que a gente tenha depois um fator de potência próximo da unidade. Para isso, essa malha de corrente deve ter, como eu já disse anteriormente, um elevado ganho em baixas frequências e, para ter uma boa resposta transitória, uma frequência de cruzamento por zero elevada, que vai resultar numa dinâmica bastante rápida. Então, esse é o objetivo do nosso compensador de corrente. Para isso, existem mais de uma alternativa, vocês podem definir aí qual é o compensador a ser empregado, mas a alternativa que eu vou utilizar nessa aula é simplesmente um proporcional integral. Então, tem o integrador, esse é o integrador do PI, e tem aqui o zero do PI. Mas, além disso, eu estou adicionando um polo
em alta frequência, antes da frequência de comutação, para reduzir eventuais efeitos de ruídos que podem prejudicar a operação dessa malha de controle. Então, eu coloco um polo adicional para ter um efeito de filtro. Aqui não é obrigatório a inclusão desse polo, mas nessa análise eu estou colocando também para fazer algo até relativamente ou um pouco diferente do que nós vimos em relação ao PI. Então, em alguns casos, além do PI, pode ser necessária a utilização desse polo, como eu falei, como efeito de filtro. Então, aqui eu explico alguns aspectos relacionados ao projeto desses elementos. O integrador, como a gente já falou, simplesmente coloca um polo na origem. Zero do compensador. Lembrem que eu falei lá no projeto do PI que quanto menor for a frequência, a posição desse zero, mais rápido se compensa o atraso de fase desse integrador. Entretanto, o sistema é mais lento, porque eu vou ter um polo em malha fechada numa frequência muito baixa. Quanto maior for a posição desse zero, mais alta a frequência, mais rápida vai ser a resposta. Contudo, vou ter uma diminuição da margem de fase, consequentemente, uma diminuição da estabilidade, da estabilidade relativa. Vou ter uma diminuição da estabilidade relativa. Entretanto, lembrem que eu falei anteriormente que para essa planta que nós estamos analisando, a margem de fase não é um problema. Então, até nós podemos colocar esse zero numa frequência mais alta para até diminuir ainda um pouco a margem de fase. Ir lá para uns 50, 60 graus, por exemplo. Tá? O polo do compensador, ele serve para reduzir aquele efeito das ondulações em alta frequência. Uma dica aqui, uma possibilidade é posicionar esse polo na metade da frequência de comutação, atuar como filtro. E o ganho do compensador, a gente ajusta manualmente, como a gente fez anteriormente na aula de projeto de compensadores, usando uma ferramenta como o SISUTool, para garantir a frequência de cruzamento que a gente deseja. Ok? Então, normalmente, como que eu faço o projeto? Resumidamente, eu coloco o zero do compensador para dar a margem de fase que eu desejo. O polo do compensador eu coloco na metade da frequência de comutação para atuar como um filtro, reduzir ondulações em alta frequência na saída do compensador e ajusto o ganho no final para chegar na frequência de cruzamento desejada. Então, aqui está a função de transferência em malha aberta agora compensada, ou seja, com a inclusão do compensador aqui nessa função de transferência, onde eu coloquei, como eu disse, um polo na metade da frequência de comutação, que é a frequência de comutação, lembre que é 70 kHz, botei um polo na metade da frequência de comutação, ajustei o zero para dar uma margem de fase aqui em torno de 50 graus, nesse caso 50 graus desprezando o efeito de chaveamento, o que resultou numa margem de fase com o efeito de chaveamento em 30 graus. Aqui é algo que vocês têm que avaliar. Vai depender das especificações de vocês. Eu verifiquei que com essas margens de fase, o resultado da simulação ficou adequado, ficou com um bom resultado de simulação, mas se vocês acharem prudente aumentar a margem de fase, vocês têm que diminuir a frequência desse zero. Entretanto, o aumento da margem de fase vai prejudicar um pouco a resposta transitória desse compensador. E, por fim, eu ajustei o ganho manualmente no SISUTool para chegar na frequência de cruzamento aqui em torno de 7 kHz. Então, o projeto que eu fiz considerou essas especificações, margem de fase 50 graus e frequência de cruzamento de 7 kHz, resultando nesse compensador aqui. Outro ponto, existem outras formas de abordar esse projeto. Por exemplo, vocês podem colocar um integrador, que o integrador não tem flexibilidade, coloque um polo na origem, e vejam depois que tem um zero que vem primeiro e tem um polo lá em alta frequência. Vocês podem usar um projeto similar ao projeto do compensador PD, em avanço que eu mostrei na aula passada. Onde, agora, considerando o sistema com a inclusão do integrador
que ele atrasa 90 graus, qual é o avanço de fase que deve ser inserido por esse zero, por esse polo, por esse compensador em avanço, para chegar na margem de fase que vocês querem. Então, vocês poderiam calcular quantitativamente, a partir das equações que eu apresentei na aula passada, a posição desse zero e desse polo. É uma outra alternativa para fazer o projeto desse compensador. Eu fiz simulações desse conversor, incluindo somente a malha de corrente. Tá? Então, vejo aqui, em azul está a corrente de referência, que nesse caso foi gerada em malha aberta. A corrente de referência eu simplesmente medi a tensão de entrada retificada, eu medi a tensão de entrada retificada e calculei a corrente de referência para dar exatamente 400 volts na saída com uma determinada carga. Então, a amplitude da corrente de referência foi calculada em malha aberta a partir do fluxo de potência nominal desse conversor. Vejam, então, que a corrente segue adequadamente a corrente de referência. Essa corrente de vermelho é a corrente na saída do sensor, ou seja, está seguindo adequadamente a referência de corrente. Existe uma pequena distorção no cruzamento por zero, tá? Essa distorção, nesse tipo de conversor, ela é bem comum. Primeiro, porque no cruzamento por zero, a tensão de entrada é nula. E vocês praticamente não têm energia para variar, para mudar a corrente nesse ponto. Então, vejam, vocês querem que a corrente aumente, mas a tensão de entrada é nula. Como que vocês vão carregar o indutor com uma tensão de entrada muito baixa? Então, aqui, só existirá uma distorção pequena se o conversor tiver uma resposta rápida, se o sistema de controle tiver uma resposta rápida. E aqui, se a margem de fase for muito grande, se o sistema for lento, aqui vai ter uma distorção maior. Então, vocês podem até testar posteriormente, com maiores margens de fase, vocês vão verificar que vai ter uma maior distorção nesse cruzamento por zero. Então, é bastante típico essas distorções por cruzamento por zero em conversores retificadores, por exemplo. Mas mesmo com essa distorção, essa referência de corrente não se reflete muito aqui na corrente filtrada. Então, resulta num fator de potência aproximadamente ou praticamente unitário nesse exemplo. Ok? E, por fim, eu mostro aqui, nessa análise da malha de corrente, a amplitude da tensão de saída está em torno de 400 volts. Vejam que tem uma oscilação em 120 Hz. Eu dei um zoom, ela parece uma ondulação grande, mas a tensão está entre 390 e 410 volts. Apenas para ilustrar que está, nesse caso, eu calculei a referência de corrente exatamente para dar 400 volts na saída. E aqui a saída do compensador. A saída da ação de controle que vai ser comparada com a dente de serra para gerar a razão cíclica. Como a dente de serra aqui varia até 5 volts, né, a nossa portadora, vejam que a ação de controle varia desde 5 até quase 0 volts, mostrando que a razão cíclica irá variar. Então, esse é o comportamento da malha de corrente, que está, até esse momento, com um desempenho bastante satisfatório. Então, sempre quando tem malhas, múltiplas malhas, eu sempre aconselho, façam o projeto da malha interna. Não adianta tentar projetar malha externa se o que está internamente não funciona. Não adianta projetar gerar a referência de corrente corretamente se vocês não conseguem rastrear essa referência de corrente. Então, primeiro projetem a malha interna, façam a simulação somente da malha interna. Se estiver tudo funcionando adequadamente, vocês partam para a malha externa, nesse caso de controle de tensão. Bom, então nós verificamos o projeto e o funcionamento do compensador de corrente, da malha interna de corrente. Verificamos que até o momento o projeto realizado resultou num rastreamento adequado da referência de corrente. Entretanto, se a carga modificar, por exemplo, tiver uma mudança de carga, o valor médio da tensão de saída, ele não vai permanecer constante. Porque, pense, vocês estão mandando a mesma quantidade de energia, mas a carga mudou, o consumo de energia na carga modificou, isso
para resultar no equilíbrio de potência entrada e saída, só vai ser atingido com uma mudança do valor da tensão de saída ou com uma mudança na amplitude da referência de corrente. E como nós comentamos anteriormente, uma alternativa é incluir uma malha externa de tensão que mude automaticamente a referência de corrente para manter o controle, a regulação da tensão de saída. Então, isso normalmente é feito incluindo um compensador com um elevado ganho CC, normalmente o integrador, para ter um ganho infinito CC, e com isso eliminar erro de regime permanente para sinais contínuos, como é a tensão de saída. Contudo, a gente também falou que essa malha de tensão não pode possuir uma grande banda passante, porque se isso ocorrer, vai distorcer a referência de corrente e dessa forma prejudicar o fator de potência de entrada. Então, como especificações de projeto, normalmente se trabalha então com elevado ganho CC, frequência de cruzamento em torno de 10 a 15 Hz, e aí uma margem de fase adequada, dependendo da resposta transitória, o impacto na resposta transitória. Então, essas são algumas especificações qualitativas e quantitativas para o projeto desse compensador. Entretanto, um ponto interessante é que se vocês olharem essa estrutura que eu apresento aqui, com uma malha interna e uma malha externa de tensão, ela não está num formato, numa configuração que nós já tenhamos utilizado para o projeto desse compensador de tensão. Vejam que a malha de corrente estava numa configuração que a gente já conhece e foi relativamente fácil fazer o projeto do compensador de corrente. Mas agora nós temos uma malha interna, temos um multiplicador no meio desse caminho. Como fazer o projeto desse compensador de tensão? Então, o primeiro passo aqui é tentar readequar esse sistema de controle, tentar redesenhar, simplificar esse sistema de controle para que a gente possa fazer adequadamente o projeto desse compensador de tensão. Então, o primeiro ponto diz respeito a uma análise da malha interna de corrente. Vejam que todos os elementos que compõem essa malha interna de corrente já são conhecidos. Então, o que a gente pode fazer? Como a gente conhece esse sistema de controle, a gente pode substituir todos esses blocos, essa malha interna de corrente, pela função de transferência em malha fechada dessa parte destacada, que nada mais é do que o caminho direto dividido por 1 mais o caminho em malha aberta. Então, vejo aqui, essa função de transferência em malha fechada da malha interna de corrente é o compensador multiplicado pelo modulador, multiplicado pela planta, esse aqui é o caminho direto, dividido por 1 mais a multiplicação de todos os blocos que compõem esse caminho da realimentação negativa. Então, vejo que nós podemos substituir toda essa malha interna por essa função de transferência em malha fechada. Mas, além disso, é possível simplificar ainda mais. Como a malha de tensão ela é muito mais lenta que a malha de corrente, enquanto na malha de corrente nós nos detínhamos na alta frequência, o projeto era feito em altas frequências, a malha de tensão nós vamos ter outra faixa de análise. Nós vamos nos preocupar com o comportamento em baixa frequência. Então, não há nenhum motivo de nós querermos saber a resposta em frequência da malha interna de corrente lá em alta frequência, porque não é lá que a malha de tensão vai atuar. E, para baixas frequências, como esse compensador de corrente tem altos ganhos em baixa frequência, nós podemos usar a seguinte aproximação. Considerar que o erro de rastreamento da referência de corrente é muito pequeno em baixas frequências, de tal forma que nós podemos aproximar essa malha fechada simplesmente por esse ganho, 1 sobre HI. Ou seja, se essa aproximação é válida,
Se essa aproximação é válida, nós podemos aqui, então, como está escrito, colocar toda aquela malha como esse ganho, de tal forma que nós temos essa representação. IL, que é a corrente no indutor, é igual a IREF sobre HI. Se IL é igual a IREF sobre HI, aqui na saída do sensor de corrente nós temos IREF. E com isso nós teríamos erro estático em baixa frequência aproximadamente igual a zero. Então é por isso que em baixa frequência nós estamos adotando essa hipótese, porque com o projeto adequado do compensador de corrente, nós vimos que ocorre o rastreamento adequado da corrente do indutor em relação à corrente de referência. Então vejo que nós podemos substituir toda essa malha interna por esse bloco que eu apresento aqui, que é a malha fechada de corrente. Ok, vejo que agora esse diagrama de blocos ficou mais simples, mas, entretanto, ainda existe esse multiplicador nesse diagrama de blocos que ainda, digamos, leva a uma análise diferente do que a gente tem trabalhado. Só que, de novo, lembre o seguinte, que nós estamos preocupados no comportamento em baixa frequência da malha de tensão. O nosso modelo tem que ser válido ali naquela faixa de 10 a 15 Hz, pelo menos. Não preciso ter um modelo de todos os blocos que seja válido em alta frequência. Considerando isso, esse multiplicador em baixas frequências, ele tem simplesmente o comportamento de um ganho. Ele é um ganho. Quanto maior for essa senoidal retificada, maior é o ganho que esse multiplicador vai introduzir em baixas frequências. Esse ganho depende de qual é, vamos assim dizer, o tipo de variável que vocês estão analisando. Vocês podem considerar um ganho em função dos valores de pico. É possível utilizar um ganho que representa valor eficaz? Ou é possível utilizar um ganho que representa, por exemplo, valores médios dessa senoidal retificada? Então, essa é uma escolha de vocês. Nesse exemplo que eu estou apresentando em aula, eu vou considerar que o ganho do multiplicador que eu vou inserir representa o valor médio dessa senoide retificada. Ou seja, da amostra da tensão de entrada retificada. O ganho, então, inserido pelo multiplicador, em baixas frequências, nada mais é do que o valor médio de um seno retificado, que é o valor retificado do seno, o valor de pico do seno retificado, vezes 2 dividido por π. Isso aqui, essa equação, nada mais é do que o valor médio da amostra da tensão. Se nós estamos considerando o modelo médio baseado, se nós estamos considerando um modelo baseado no valor médio, qual que vai ser o resultado aqui? O resultado desse diagrama de blocos agora ele vai representar o comportamento médio da corrente de referência e aqui eu vou ter o comportamento da média da corrente do indutor. Então agora esse modelo, adotando essa hipótese, com esse ganho, todas as variáveis que são apresentadas nesse diagrama de blocos representam os valores médios das variáveis de interesse. Vocês poderiam também, como eu disse anteriormente, ter considerado, por exemplo, o valor eficaz. Se vocês considerassem aqui um ganho que representasse o valor eficaz, aqui ia representar o valor eficaz da corrente de referência e o valor eficaz da corrente no indutor.
No final das contas, o que nós vamos ter agora? O que falta ainda? Falta um modelo que represente o quê? A relação entre a tensão de saída do retificador em relação ao quê? A corrente média do indutor. Caso nós tivéssemos usado aqui um modelo representando o valor eficaz, eu teria que ter uma outra equação que relaciona a tensão de saída com o valor eficaz da corrente no indutor. Independente se vocês escolherem o modelo do multiplicador que representa o seu valor médio, ou o modelo, se vocês escolherem o modelo do multiplicador que representa o seu valor eficaz, desde que todas as variáveis aqui, todos os modelos utilizem esses valores médio ou eficaz, o resultado da multiplicação de todos os modelos é o mesmo. Ok? Se vocês usar tudo valor médio ou tudo valor eficaz, a multiplicação, embora os blocos sejam diferentes, a multiplicação deles vai dar a mesma. O que vocês não podem é usar um modelo em termos de valor médio, o outro modelo em termos de valor eficaz, isso daí vai dar errado. Então vejam que agora, eu simplesmente, o que eu fiz aqui? Ó, eu vou pegar esse modelo, vou tirar esse multiplicador para efeitos de análise, para efeitos de projeto, e vou substituir pelo ganho que representa o multiplicador. Vejam que agora nós vamos ter o compensador de tensão, vezes o ganho do multiplicador, vezes a função que representa a malha interna, vezes a planta. Então, eu vou pegar esse diagrama de blocos e vou redesenhar. Vejam que agora esse diagrama de blocos já está em um jeitão, em uma configuração que é adequada para nós realizarmos o projeto desse compensador. Então, vejam só, nós já sabemos que o multiplicador pode ser representado por um ganho, já temos a função que representa a malha interna de corrente, falta encontrar essa planta, já temos o sensor de tensão, que normalmente é um ganho, e daí poderemos realizar o projeto do compensador. Qual planta a gente precisa? Que relacione a tensão de saída com a corrente no indutor. Mas qual corrente? Média, eficaz, pico? Não é a corrente instantânea. Lembre que o modelo é em baixa frequência. Aí vai depender da forma que foi definido o modelo do multiplicador. Se o multiplicador foi definido em termos de valores médios, AVG, médios, aqui é a corrente média. Se aqui o modelo do multiplicador foi definido em termos de valor eficaz, aqui é o valor eficaz, como eu disse anteriormente. Como durante a aula que eu utilizei em termos de valores médios, eu vou apresentar uma dedução para vocês agora da função que relaciona a tensão de saída com a corrente média no indutor, que é uma corrente retificada, lembrem disso. Então, eu vou passar para as anotações agora, tá ok? Vou desenhar aqui novamente o conversor boost. Lembrando que nós estamos considerando aqui que a tensão de entrada é CC, do ponto de vista de modelagem, isso é possível, a gente já falou sobre isso. Vejam, para essa questão agora do modelo da malha de tensão, lembrem que a gente já tem essa corrente aqui controlada. Então, uma primeira análise que nós podemos fazer é a seguinte: eu tenho essa fonte de tensão e esse indutor. Pode substituir por uma fonte de corrente, mas é uma fonte de corrente nossa que já está controlada. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma fonte de corrente controlada, que representa a corrente no indutor.
e desenho o restante do circuito. Lembrando que o que a gente quer é um modelo que relacione a tensão de saída com o valor médio dessa corrente no indutor. Tem inúmeras formas, ou tem mais de uma forma que os pesquisadores utilizam para encontrar esse modelo. Eu vou utilizar uma forma que vai relacionar o balanço de potência entre a entrada e saída para saber em qual ponto nós vamos realizar essa análise. Porque vejam aqui, ó, que a corrente que efetivamente carrega o circuito de saída, o capacitor e o resistor, é a corrente no diodo. A corrente na chave é uma etapa, digamos, de roda livre, mas a corrente que efetivamente afeta a tensão de saída é a corrente no diodo. Eu posso realizar aqui, do ponto de vista de modelagem, fazer ainda a seguinte simplificação, que a corrente no diodo, eu posso ter, em termos de valores médios, a seguinte análise aqui, ó. Essa é a corrente no diodo, que se vocês olharem, na primeira etapa, a corrente no indutor vem pela chave, e só na segunda etapa a corrente vem no diodo. Então, eu posso representar a corrente média no diodo como sendo o complemento da razão cíclica vezes a corrente no indutor. Ou é uma, ou é outra aqui. Tá? A questão que surge é similar à questão que aconteceu na malha de corrente. Qual seria a razão cíclica equivalente que nós utilizaríamos? Qual é o ponto representativo para escolher a razão cíclica? Lembrando que a razão cíclica é variável para esse conversor. Então, para escolher esse ponto de operação, eu vou fazer uma análise baseada no balanço de potência ativa. Balanço de potência ativa. O que diz o balanço de potência ativa desse sistema? Considerando o fator de potência unitário e considerando um rendimento ideal de 100%, a potência de entrada é igual à potência de saída. E para esse conversor com fator de potência unitário, considerando somente variáveis senoidais, a tensão de entrada, valor RMS, é igual a, multiplicado pela corrente de entrada RMS, que é a potência ativa de entrada, é igual a tensão de saída vezes a corrente de saída, que só são variáveis CC. Então, essa aqui é a potência de entrada, essa aqui é a potência de saída. Só que, dinamicamente, com o tempo, se nós assumirmos as tensões constantes, mas as correntes podem variar no tempo. Os valores RMS e os valores CC, inclusive, podem variar no tempo. Então, isso aqui é uma espécie de abuso de notação, onde, embora eu esteja considerando variáveis maiúsculas, indicando variáveis constantes, eu estou assumindo que essas variáveis constantes podem variar no tempo, em amplitude. Tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar essa análise agora. Então, eu posso isolar e dizer que a corrente de saída, a corrente CC de saída, é dada por essa expressão. Tensão de entrada é RMS, dividido por tensão de saída, vezes a corrente de entrada é RMS. Sendo que a corrente de entrada RMS é igual à corrente no indutor RMS. Uma corrente CA e uma corrente retificada a partir dessa corrente CA tem o mesmo valor RMS. Então, eu vou considerar aqui corrente no indutor RMS é igual à corrente de entrada RMS. Além disso, existe uma outra variável que ela tem sido utilizada em algumas representações, que é a chamada índice de modulação de amplitude. É a relação entre a tensão de pico da variável de tensão de entrada, da tensão de entrada, sobre
a tensão de saída, ou seja, é a tensão de pico de entrada, V em pico, sobre V0. Se nós pegarmos agora e substituir usar a definição de índice de modulação de amplitude, porque a dedução está feita dessa forma, existe uma relação entre a corrente média de saída e a corrente no indutor a partir do índice de modulação de amplitude. Ou seja, a corrente média na carga é igual à corrente RMS no indutor multiplicado por o índice de modulação de amplitude. Por que eu estou fazendo essa análise, pessoal? Eu estou fazendo essa análise porque vejam que aqui, ó, é possível encontrar uma função de transferência relativamente simples entre a tensão de saída e a corrente média no diodo, que nada mais é do que essa impedância aqui, ó. Nada mais é aqui do que RCS mais 1. Mas qual não é essa função de transferência que a gente quer? Não é V0 sobre a corrente no diodo, é V0 sobre a corrente no indutor. Eu tenho a relação entre a corrente no diodo e a corrente no indutor, mas depende dessa razão cíclica. E eu ainda não sei qual é essa razão cíclica efetiva que garante o balanço de potência. Além disso, em termos de valores médios, nós podemos dizer que em baixa frequência, a corrente média no diodo pode ser aproximada aqui, ó, em baixa frequência pela corrente média de saída. Então, eu estou tentando encontrar uma relação entre a corrente média de saída e a corrente no indutor. É por isso que eu estou tentando encontrar essa relação. Aqui já foi encontrada uma relação entre a corrente média de saída e a corrente eficaz. Mas eu quero, com o nosso modelo que eu estou trabalhando, em termos de corrente média. Então, o que eu estou fazendo? É possível encontrar uma relação que diga, a partir dessas expressões, que a corrente eficaz no indutor é igual à corrente de pico sobre raiz de 2, assumindo o senoidal, e também a gente sabe que a corrente média nesse indutor, o average aqui, corrente média no indutor, é a corrente de pico vezes 2 dividido por π. Essas equações a gente já conhece. A partir dessas duas expressões, pode chegar na relação entre a corrente RMS e a corrente média, que é dada por essa equação que eu estou escrevendo aqui. Substituindo agora a relação entre a corrente RMS e a corrente média no indutor, nessa equação aqui, eu tenho que I0, corrente média de saída, é igual a MA vezes π, dividido por 4 vezes a corrente média no indutor. Ou seja, eu encontrei uma equação que relaciona a corrente média de saída com a corrente no indutor. E dessa forma, agora, eu posso substituir aqui nessa função de transferência. Sabendo a relação entre a corrente média de saída e a corrente no indutor, nós podemos chegar na seguinte expressão, que relaciona a tensão de saída e a corrente média no indutor, que é dada por π vezes Vp sobre 4VO, sabendo que Vp sobre VO aqui é o MA, vezes RCS mais 1. Esse é o modelo que relaciona a corrente, a tensão de saída com o valor da corrente média em baixa frequência no indutor. Então vejam aqui, ó, eu utilizei essa relação, como foi comentado agora, da
Fonte de corrente controlada, então aqui eu estou colocando uma fonte de corrente controlada, ou seja, nesse caso existe o impacto da corrente no indutor sobre a tensão de saída, né? Vejo que existe uma relação entre essa corrente no indutor e a corrente no diodo, consequentemente na corrente de saída. E no final eu tenho que, para saber essa relação entre a corrente no diodo e a corrente no indutor, ou a corrente de saída e a corrente no indutor, como que eu fiz isso? Para encontrar o ponto de operação baseado no balanço de potência ativa entrada-saída. E com isso eu encontro o ponto de operação representativo que garante esse balanço de potência ativa entre a entrada e a saída. Então essa é uma forma de encontrar esse modelo. Então aqui está a equação que foi deduzida, certo? É aquela equação. Agora nós temos o ganho do multiplicador, nós já temos a malha interna de corrente, com esse modelo que tem característica de impedância, tensão sobre corrente, e com o sensor de tensão nós podemos ir para o projeto do compensador de tensão. Então, de novo, nós temos que fazer primeiramente uma análise da função de transferência da malha aberta não compensada, que envolve o ganho do multiplicador, a malha interna de corrente, o modelo da planta e o ganho do sensor de tensão. Resultou aqui numa margem de fase bastante alta de 104 graus, ou seja, não é necessário avanço de fase para melhorar ou para aumentar a margem de fase. Frequência de cruzamento aqui está em 8,83 Hz, dá para aumentar um pouquinho, mas não muito mais do que isso. Qual é o compensador normalmente empregado? Normalmente é um PI bastante simples, porque a banda passante é muito baixa, não precisa nem pôr filtro. Então tem um polo na origem, o zero do compensador, uma das alternativas é colocar exatamente no polo da planta, e com isso eu tenho um sistema de primeira ordem, só referente ao integrador, vai dar uma margem de fase de 90 graus, mas eu muitas vezes prefiro até diminuir um pouco mais a margem de fase, abaixo de 60 graus, deixar ali 60 graus mais ou menos, e com isso aumentando o zero do compensador, tem que aumentar um pouco do zero do compensador, e com isso teria uma margem de fase um pouco menor, que é o que está escrito aqui. Pode-se posicionar o zero do compensador em frequências um pouco superiores ao polo da planta, implicando em maior velocidade, mas com menor margem de fase. Já o ganho do compensador, da mesma forma que eu falei nos outros projetos, normalmente eu ajusto de forma interativa, levando a atingir a frequência de cruzamento por zero desejada, que nesse caso, nesse exemplo, eu estou colocando em 12 Hz, uma década abaixo de 120 Hz. Então eu fiz o projeto aqui, nesse caso, colocando o zero do compensador exatamente sobre o polo da planta, que é 1 sobre RC, resistência da carga multiplicado pelo capacitor boost, que é um capacitor grande para reduzir ondulações em baixa frequência, em 120 Hz. Coloquei, então, esse zero aqui exatamente no polo da planta e ajustei o ganho para chegar na frequência de cruzamento de 12 Hz. Então, dessa forma, com esse projeto, a margem de fase 90 graus, frequência de cruzamento 12 Hz. Projeto bastante simples. Como eu falei, se eu colocasse o zero em frequências mais elevadas, a margem de fase aqui iria diminuir. Então, vocês podem dimensionar, por exemplo, para chegar em 60 graus, por exemplo. Feito esse projeto, parti, então, para a simulação. Aqui, novamente, apresento a corrente de referência e a saída do sensor de corrente. Vejo que a malha interna, o desempenho da malha interna continua igual. Se ele funcionava bem antes, continua funcionando bem agora. O que aconteceu? A malha externa distorceu um pouco a referência de corrente. Por quê? Porque existe uma ondulação sobre a saída do compensador em 120 Hz. Essa ondulação, ao multiplicar pela amostra da tensão de entrada, acaba distorcendo a referência de corrente. Mas a malha de corrente continua rastreando essa referência, mesmo que distorcida. Então, vejo agora que a corrente de entrada em azul continua seguindo a tensão de entrada, porém agora ela está levemente distorcida, ou seja, o fator de potência é um pouco prejudicado, mas não muito, ainda é alto, na faixa de 0,99, porém com uma distorção harmônica.
Aqui eu apresento o desempenho especificamente do controlador de tensão. Nesse ponto foi adicionado carga, eu aumentei a carga, aconteceu um afundamento de tensão, a malha de tensão atua aumentando a referência de corrente. Com o tempo, a tensão de saída volta a atingir o valor nominal aqui, 400 volts. Mas é uma resposta lenta, pessoal. Vejam quantos ciclos, isso aqui, ó, a cada dois ciclos aqui corresponde a um ciclo da fundamental. Então, vários ciclos da rede se passam até voltar ao regime permanente. Então, aqui eu apresento as referências usadas para essa aula, eu destaco algumas, aqui o professor Pomilho tem uma apostila disponível sobre pré-reguladores de fator de potência, bastante interessante, e essa dissertação em negrito aqui, já há mais de 20 anos, foi que eu utilizei para os parâmetros utilizados na simulação e na análise, e esses dois últimos trabalhos também fazem a parte de modelagem desse conversor boost, inclusive com a análise do efeito de chaveamento.